Só que depois que eu criei esse site, ele ficou durante uns 3 anos dando um retorno bem mais ou menos assim. Era mais ou menos, sei lá, uns R$1.000 que vinha por mês. O que era um dinheiro que eu usava para investir, a gente não gastava, né? Era mais do que um salário mínimo, por exemplo, e vinha com relativamente pouco trabalho. Eu escrevia de vez em quando pro site e ficava lá. Você escrevia sobre o que nesse site? Como chamava? Educação financeira, você mais rico. Você mais rico, já era você mais rico. Só que esse site, ele me deu 2 grandes conquistas, assim, vamos colocar. Né? Ele proporcionou isso. Uma foi que através desse site, pesquisando pautas para escrever, eu encontrei um tal de Bitcoin em 2014. Quando esse negócio não custava R$500. Ninguém falava disso. Ninguém falava disso. E o interessante é que eu escrevi 2 artigos sobre Bitcoin na época. Um deles ensinava as pessoas a ganharem Bitcoins de graça na internet. Porque como é que funcionava? Caralho, sim. Tinha site que tinha 1 milhão de banners e falava, ó, você entra aqui no meu site, você clica aqui, você vai ganhar 200 satoshis, né? O que é o satoshi? Tira essa blusa, você tá ficando rosa de calor. Vou tirar. O que é o satoshi? Ele tá O rosa, eu tô vendo ele satoshi ficar rosa, é rosa. é como se fosse o centavo do Bitcoin. O Bitcoin ele é fracionável até a 8ª casa decimal, né? Então, um satoshi seria 0,000000001 Bitcoin. Esses sites davam 200 satoshis, isso não era 1 centavo na época. Entendi. E eles ganhavam dinheiro do Google com aqueles anúncios. E vários sites faziam isso. Então, eu escrevi um artigo listando 9 sites para ganhar satoshis de maneira gratuita. E eu mesmo usava os sites, e os sites me davam uma comissão toda vez que alguém se cadastrava lá. Então o cara ganhava, sei lá, meio centavo de real, eu ganhava 0,25 centavo de real. Só que com o Bitcoin saindo de 500 para 1.000, para 2.000, para 3.000, para 4.000, indo embora, né? Eu cheguei a juntar 9 Bitcoins e aquilo deu uma boa acelerada pra gente na época. Entendi. Amor, Lucrou. você estragou o corte do podcast na hora que as pessoas iam colocar. Porque era pra você tirar, depois você continuar, né? Agora, como mudei minha vida com Bitcoin? Não vai ter esse corte, Tá vai com ter o casaco Assim, pela metade. Né? Então, não vai rolar. tira Não vai casaco, ficar bom. bota casaco. Isso é São Paulo, né? É, São Paulo é isso. Mas, Tá, e a outra desculpa, grande gente. conquista foi a Caralho, seguinte. eu lembro de quando surgiu o assunto Bitcoin. Eu lembro que eu fui ler sobre, eu falei, cara, isso é muito maluco. E aí não encontrei muito sobre isso, sabe? Não tinha nada em pra ler. português. E aí eu falei, cara, eu não vou me meter nisso não. Isso tá muito estranho. E não tava estranho, né, Cris Paiva? Olha aí. Olha aí. Olha é. aí, né? E é lógico que eu não fui um visionário que falou, vou segurar todos os 9 Bitcoins porque um disso vai valer 300 mil reais. Não, a gente foi vendendo durante a subida. Cheguei a vender Bitcoin por 2 mil reais, por 7, por 20. Cheguei a vender no máximo em 2017, quando ele chegou a bater 70 mil, vendi por 58 mil. E nessa época já estávamos em rede social, estava no Instagram. E você tinha comprado por quanto? Eu não tinha comprado, eu Ele ganhava de graça. É. Eu ganhava de graça. E foi tão Essa antes... mesma que você ganhou, você já tinha. Você tava vendo. e naquela época, Ele foi as segurando, pessoas, né? elas... Ele foi aumentando também, porque ele ganhava. Conseguia. E o interessante, né? Esses 2 artigos, eles começaram a ser responsáveis por 90% dos acessos do meu site. Porque começou a O crescer assunto o começou a interesse bombar. sobre o Bitcoin. Claro. E ele também foi responsável por um dos cliques que nos trouxe até aqui. Porque ele foi plagiado por uma pessoa no YouTube. E na época, o YouTube era diferente do que é hoje, né? Ainda era o princípio do YouTube. Tudo era o princípio, né? A gente tá há muito tempo. Não dá pra falar que era o princípio. Mas no Brasil eu acho que ainda 2016, né? era, tipo, mais amador o YouTube do que é hoje, na época. Acho que 2016 já não era tanto. Não Certo. querendo te corrigir, mas... Mas, enfim. Mas não é que nem é hoje. Não é que nem é hoje, exatamente. E aí um cara plagiou. Só que ele plagiou no sentido assim, ele pegou o site do Bruno e gravou a tela e falou em cima das coisas que o Bruno tava ali e colocou os links dele pra quem ele não gravou a tela do meu site. Ele pegou o meu artigo, copiou pro site dele e gravou sim. a tela do site dele. Isso. E ele não mudou nem meu nome, dá no porque mesmo. eu gosto de fazer perguntas assim, mas Bruno, e se tal coisa acontecer? O nome do cara, sei lá, Rodolfo. Ele tava lá no artigo. Mas Bruno. Só que quando ele filmou com a voz dele indicando, o YouTube, corretamente, ele falou, isso aqui é um conteúdo novo. Podia ser o seu site, mas é um conteúdo novo. Só que aquele conteúdo novo tinha muito mais acessos do que o meu site, sendo que o meu site, os acessos vinham todos para esse artigo. Então pensei, tem que ir pro YouTube, não tem jeito.